Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 14 do segundo ano de Geografia. Vamos lá? Tradições e costumes. Qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje, então? Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no quê? No bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças. Para a sua atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno de geografia, um lápis de escrever e a sua borracha. Relembrando a aula 12, lembra da nossa aula 12? Você lembra o que significa costume e tradição? Então, lembrem que costume o quê? Tradição habitual ou prática frequente, né? Que nós somos acostumados. Como, por exemplo, arrumar a cama, escovar os dentes, trocar de roupa, colocar chinelo, arrumar um brinquedo e várias outras coisas, né? Então, isso é um costume que parece assim que, né, quando a gente levanta, quando a gente vai fazer essas coisas, que já é o quê? Já é algo automático, né? Por quê? Porque a gente já está acostumado, então é algo que a gente faz o quê? Todos os dias. E a tradição, o que era? Lembram? É a transmissão oral de feitos, né? Lendas, ritos, costumes. Então, ó, temos também os costumes juntos, né? Então, aquilo que a gente faz o quê? Todos os dias. Por quê? Porque a gente traz, né, da nossa cultura, da nossa tradição, o que a gente traz? Os costumes, né? A gente traz o costume, por exemplo, até de dobrar uma roupa. Ah, porque lá na minha casa a gente era acostumado a fazer assim. Lá na casa do outro eles eram acostumados a fazer assim, né? Então essa questão dos costumes até dá para comparar muito em um casal, né? Até num casal recém-casado, quando se casam, até você em casa pode perguntar para sua mãe, para o seu pai, para os avós, qual eram os costumes diferentes que eles tinham que trouxeram então para esse relacionamento, que trouxeram para essa vida a dois, né? Porque lembram que a prof falou lá na nossa aula passada que na família do meu marido, então eles têm o costume de comer batata doce, na minha já não tinha, então agora eu tô o quê? Tô me acostumando com a ideia, né? De experimentar, de saborear. Eu não gostava muito, mas agora já tô o quê? Já comecei a gostar. Então são o quê? São costumes, né? Que é a mesma coisa que aquelas manias, né? Por exemplo, no escorredor de louça, né? A mãe, quando vai pôr para secar, coloca os pratos assim, tá? Coloca os pratos assim, o pai já põe assim, né? Um tem o costume de deixar a toalha pendurada no banheiro depois do banho, o outro já põe lá para fora no varal. Então são o quê? São costumes, né? Que cada um traz o quê? Da sua casa, traz do quê? Da sua tradição. Outro exemplo também, tem gente que tem o costume de quando chega em casa, anda com o calçado, anda com o tênis pela casa inteira. Já tem outros que já quando chega, põe o pé para dentro de casa, já tira na porta mesmo o calçado, né? E daí veste outro dentro de casa. Então são o quê? São costumes que cada um tem e traz consigo, certo? Né? Feito então ali no decorrer dos tempos e de geração em geração. Uma outra questão, né? Então é da tradição, que é o quê? A comida, né? Porque tem comidas que a tataravó fazia, que ensinou para a bisavó, que ensinou para a avó, que ensinou para a mãe, que ensinou para o neto, sabe? Então vai o quê? Vai indo aquela receita, né? Aquele sabor, aquela cultura que a pessoa trouxe do lugar. Tem também, né, que as pessoas levam então de geração em geração
A questão da comida, como a prof acabou de falar, a oração, né? Tem gente que faz então a sua oração ao levantar, faz durante as refeições ou ao deitar. A fala, né? Como a prof também tinha falado na aula passada, lembram? A prof comentou do sogro da prof, que ele é de origem alemã e ele não consegue falar arame, ele fala arame, né? Então isso é o quê? Isso vem da tradição dele. Mesma coisa o marrom, ele não consegue falar marrom, ele fala marrom, maram, né? Então não é certo, mas também não é errado. Por quê? Porque vem da tradição dele. E também o que é muito legal, muito gostoso são o quê? As histórias, né? As histórias que os nossos antepassados, que os avós, que os bisavós, até mesmo a mãe traz, são muito boas, são muito legais e gostosas de se ouvir, né? É sempre bom sentar para ouvir uma história. Tradições e costumes, então. Os avós de Júlia mantêm as tradições do campo e ainda usam o quê? Objetos que na cidade são pouco observados. Júlia, nas férias, adora passar uns dias com os avós e aprender as tradições passadas o quê? De geração em geração. Vamos ver como as férias de Júlia, como são as férias de Júlia na fazenda? Vamos lá? Então, Júlia adora passar férias com seus avós na fazenda, pois nesses dias ela consegue o quê? Aprender muitas coisas sobre as tradições e costumes que foram sendo passados do quê? De geração em geração, né? Então os avós dela seguem uma geração que os bisavós ensinaram, que os tataravós, né? Eles estão o quê? Seguindo de geração em geração, porque ainda vivem no campo, né? Às vezes, quando a gente mora no campo e depois vai para a cidade, acaba se perdendo, né? Um pouco dessa cultura, dessa tradição, mas alguma coisa a gente sempre carrega consigo. E como eles moram no campo, então eles continuam mantendo essa tradição. Já no café da manhã, seu avô a levou para moer o café em um moedor antigo. Então ele tinha lá um moedor manual e explicou que antes disso o café foi colhido, ficou dias no quintal secando e depois foi torrado. Isso aí. Às vezes, né, que nem essa questão do café, se você não consegue ver, aqui, né, na nossa região, como nós moramos na cidade, é meio difícil de observar. Mas quem mora, né, mais afastado tem a opção também do milho. Alguém já viu? Quando planta o milho, né, daí depois colhe, daí tira, também estende lá no sol alguns dias para secar, para depois servir do quê? De comida para os animais, né, da fazenda. Então, Júlia percebeu que o cheiro e o gosto do café torrado na hora era bem mais forte do que quando compramos, então, aquele do mercado, né, que a gente só abre o pacotinho e faz ali. Então, né, o que foi torrado e moído na hora, ele é um café mais forte, mais cheiroso, mais saboroso do que o que a gente vai comprar no mercado. Por quê? Porque já está ali, né? Já faz um tempo que ele está processado para que a gente possa consumir, né? E, infelizmente, não tem como a gente ter esse luxo, né? Porque, querendo ou não, é um luxo que a Júlia tinha ali, né? Teve de estar tomando um café torrado e moído na hora, né? Nós, como moramos, quem mora na cidade, tem que fazer o quê? Tem que seguir as coisas da cidade, essa praticidade, né, de você vai ali e compra. Porém, é prático, mas não tem o quê? O mesmo sabor. E na hora do almoço, Júlia ficou o quê? Impressionada em ver como o fogão funcionava sem um botijão de gás. Não tinha botijão de gás, apenas com algumas madeiras.
O fogo ficava aceso por quê? Por um longo tempo. Então eles não tinham fogão a gás, apenas o fogão a lenha. E quem aí já comeu comida feita no fogão a lenha? É muito bom, né? É 1000 vezes mais saborosa do que a feita no fogão a gás, né? Ele tem todo um sabor, tem todo um preparo, né? Que nem lá na casa do meu sogro, ele tem fogão a lenha. E particularmente, que nem o meu filho, ele fala, eu só como o feijão do vô. Por quê? Porque quando o vô cozinha feijão, ele cozinha no fogão a lenha. Então ele coloca de manhã e só dá para comer de noite, até ele ficar mole, né? Porque ele não vai na panela de pressão. Então, tem o quê? Tem um outro sabor, né? Ele fica com outro gosto. Você pode comparar qualquer comida, você pode pegar até um arroz que seja, né? Se você fizer no gás e fizer no fogão a lenha, ele vai ter um outro sabor. Então, além então do café moído na hora, ela teve o quê? O privilégio de comer uma comidinha feita no fogão a lenha. A avó já aproveitava para fazer o quê? Doces para o lanche da tarde em grandes panelas de cobre, né? Então ela já aproveitou o fogo do fogão a lenha, não só para fazer o almoço, mas sim já para preparar o lanche da tarde, né? Então, o fogão a lenha dá para fazer o quê? Diversas coisas, né? Até mesmo tem alguns que tem até um espaço ali de forninho que dá até para assar alguma coisa. E como a prof falou, o sabor fica bem diferente do que o a gás ou até o forninho elétrico, né? Se for preciso usar. A avó de Júlia começou a ensiná-la a fazer as suas próprias roupas. Vejam que legal! Com um tear que pertenceu à sua tataravó. Antigamente, tinham que tirar a lã das ovelhas antes do que? De transformá-las em roupa. Então, hoje já contam o quê? Com a facilidade, né, de comprar o quê? As linhas prontas. Mas então pensa, antigamente tinha todo um processo, tinha que ir lá, tosar a ovelha, daí preparar aquela lã para virar um fio. Daí no fio eles iam então com o tear para fazer as roupas, né? Hoje em dia já existe a linha pronta para colocar no tear. E nós que moramos então na cidade, nós temos a facilidade maior ainda, né? Porque a gente nem precisa fazer as próprias roupas no tear. Onde é que a gente vai? A gente vai numa loja e compra já a roupa pronta. Então, além de roupas, podem fazer o quê? Tapetes, mantas, né? Cachecóis. E muitas pessoas, o que elas fazem então? Hoje em dia, né? Elas vendem e vivem disso. Então, esses produtos artesanais são muito vendidos para quê? Para turistas, né? Por exemplo, cada lugar tem o quê? Tem um jeito de fazer comida, artesanato e festas, né? E os mais novos, como Júlia, devem conhecer, pois assim, o quê? Esses objetos, por mais antigos que sejam, ajudam o quê? A manter as tradições e costumes dos lugares. Já pensou se a Júlia não fosse passar férias na fazenda com os avós dela? Ela não ia conhecer ali, um moedor antigo de café, né? Ela não ia poder ajudar o vô ali a moer o café. E não só moer o café, né? Conhecer o processo que levou para estar fazendo, né? Para chegar a moer o café. Ela não estaria vendo e ajudando a avó ali no fogão a lenha, né? Por mais simples que seja, poder ajudar e observar como que era feita a comida. E muito menos a avó dela não ia poder o quê? Ensinar ela a fazer um lindo cachecol, uma roupa no tear, né? Então isso são coisas o quê? Que são necessárias. Nós temos que vivenciar, ver as coisas antigas ou até ter na nossa casa como uma recordação, como uma lembrança, para quê? Para que a gente possa manter as nossas tradições e costumes, né?
Porque já pensou se um dia, você, né, que nem a prof que agora tem o costume de comer uma comida no fogão a lenha, não poder mais comer? Ou que nem o meu marido que tem o costume de comer batata doce, ele não comer mais a batata doce, né? Então, são coisas que a gente precisa, então, estar mantendo, né? Nós precisamos continuar levando esses nossos costumes e tradição para quê? Para as futuras gerações. Então aqui a prof deixa esse vídeo, tá? Para vocês assistirem um pouco sobre a tradição do tear, tá? É um vídeo bem legal, eu deixo de sugestão para vocês assim que acabar a aula. Então, hora de investigação. Na atividade de hoje, iremos falar que objetos são esses e para que eles servem, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, voltem ao vídeo, né? Qualquer dúvida, fiquem bem e até a nossa próxima aula.